vai chegar para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, por exemplo, e vai falar, olha, quem crê em Deus não é julgado, mas quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Você vai dizer isso o quê? Para um cara que tem uma cultura hinduísta, budista, né? Um cara que tem uma cultura islâmica, ele não consegue nem entender isso. Então é importante a gente entender que quando Jesus disse originalmente essas palavras, ele estava falando com um grupo de judeus aqui, na verdade, ele estava falando com o mestre dos judeus, que era o Nicodemos. Ele está dizendo, vocês que conhecem toda a escritura bíblica que o Moisés legou para vocês, que o Esdras legou para vocês, né, que o Esdras foi que deu uma organizada no Antigo Testamento, vocês precisam confiar em Deus, do jeito que a Carla estava falando aqui no culto. Né? A gente precisa aprender duas coisas. Primeiro, que a gente precisa confiar em Deus e que quem confia em Deus mesmo vai receber Jesus. Vai entender que Jesus é a manifestação de Deus. E é legal que Jesus nunca diz claramente para aquele público imediato que ele é Deus. Porque para aquele público imediato, ele é o Filho de Deus, no sentido de que ele é o homem que Deus tinha prometido que iria enviar. Eu fico assustado, né? Por exemplo, com o pessoal escandalizado com o negócio do carnaval, aí às vezes as pessoas começam a sentir uma ira de Deus contra o Brasil e já acham que essa ira tem a ver com o carnaval. E a gente está num país que, no máximo, tem uma tradição católica. Aí agora está começando a formar uma tradição evangélica. E nenhuma dessas duas tradições revelou Deus para ninguém, a bem da verdade. Tanto é que nós somos egressos de uma igreja evangélica, de alguma igreja evangélica, digamos assim. Por quê? O protestantismo e o catolicismo não revelam Deus para ninguém. Então, nesse país onde eles não conseguiram ver Deus pela via religiosa, você tem todo um movimento social de resgate de cultura africana, que eles entendem que Deus se manifesta por aquelas pessoas, e não adianta eu do lado de cá ficar assim, e aquilo é entidade, porque esse não foi o movimento de Jesus. Você nunca viu Jesus indo para cidades da Galileia, que eram cidades muito misturadas, fazer um movimento de luta espiritual. Você vai ver Jesus se encontrando com um cara que pulou do cemitério na frente dele com legiões de demônios. E aí Jesus Jesus fala assim, não, fica na cidade e testemunha tudo que o Pai fez em sua vida. Mas ele não cria um movimento de purificação daquela cidade, né? Frases do tipo, não, essa avenida de Deus, essas coisas que a gente fica parecendo animal marcando território, a gente tem que fazer um xixizinho em algum lugar para marcar aqui, isso aqui, o crente passou aqui, e tem poder, o lugar está purificado. Não. Deus amou o mundo de tal maneira, e eu sei, eu tenho conhecidos que são dessas religiões batistas africanas e por algum motivo ainda não se converteram àquilo que a gente julga como conversão, mas que eles ouvem a voz de Deus lá, eles têm a ética deles lá. Aí a gente pensa assim, não, mas como nós somos um país, o Brasil, que temos consciência das coisas, então se a pessoa não viu é porque ela não quis. Deus nunca se preocupou com essas questões. O papo de Deus é com a gente. E aí, vocês que conhecem a minha palavra, confio em mim? Quem confia em mim, ama o mundo de tal maneira igual eu amei. Amar o mundo de tal maneira não é ficar revoltado com o mundo, não é querer converter as crenças do mundo. Na verdade, Jesus disse, né, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os arbustos, ou seja, na verdade, quem do mundo tiver de ser atraído para vocês, será atraído. Esse é um lado do amor de Deus derramado pelo mundo, que o mundo vai ver na gente alguma coisa e vai começar a nos procurar acerca disso. E o outro lado é que ele falou, ide por todo mundo, então vocês têm de ir ao mundo, mas ir ao mundo não é quebrar o bloco carnavalesco, não é quebrar o terreiro de quem quer que seja, não é fazer isso, porque isso no Brasil é muito delicado mesmo, é um racismo, porque a gente fica sonhando, a gente tem raiva do carnaval porque ele tem todas as africanidades presentes nele, mas a gente não fica com tanta raiva assim no Dia das Bruxas, não. Não existe um movimento evangélico para o dia 31 de outubro você ir invadir as macumbas de branco, não existe isso. Né? Mas o carnaval nos preocupa. Eu adoro carnaval porque eu descanso 4 dias. Né? É 4 dias para descansar, talvez assim 4 dias para acampar, alguma coisa assim. Agora, ficar em casa enfesado, porque o outro colocou um orixá para passear na Sapucaí. Deus que amou o mundo de tal maneira, não pensa assim. Mas Deus exterminou os cananeus. Isso é como a mensagem chegou para Israel, porque na verdade,
quando as pessoas têm envolvimento com determinadas divindades que eles acham que são Deus, a única maneira de Deus se revelar a essas pessoas é pelo meio que elas conseguem. É igual Deus se manifestando para o perverso, o bandido. Ele vai só se converter morrendo na prisão mesmo. Mas isso quem faz é Deus, não somos nós. Eu não vou chegar na prisão, tá vendo, perverso, vai morrer na cadeia. Não posso falar isso com Deus da minha oração. E Jesus, salve esse cara, nem que a linguagem que ele entenda seja da tragédia mesmo. Mas para ele, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama até perverso religioso, como é que Deus não vai amar aquele pessoal que andou lá na Sapucaí? Né? Então as pessoas já, assim, aí eu estou lascado, né? Porque a primeira doença que apareceria, a culpa vai ser do carnaval. Mas a culpa é do carnaval. A culpa é porque brincaram com Deus no carnaval. E é o carnaval do Rio de Janeiro, e talvez o carnaval da Bahia, que é, né? As africanidades estão lá, e a gente é mais racista do que a gente consiga imaginar. Não é uma preocupação ainda com o Evangelho, é a preocupação de mostrar qual Deus é maior. Né? Então, quando Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira como ele continua amando, ele continua pagando mico por esse mundo, ele enviou o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Ele nem está dizendo que para que todo mundo, é porque todo mundo vai crer. Ele está dizendo que todo aquele que nele crê não vai perecer. E ele está falando sobre tudo isso como religioso, porque onde Deus tem a maior parte dos incrédulos é entre nós. É entre nós é que existem os incrédulos. Por que entre nós existem os incrédulos? Porque somos pessoas abençoadas, guardadas por Deus, com promessas, com um monte de coisa, e a gente faz exatamente o que a Carla falou. A gente entrega a nossa vida ao culto da milícia celestial, que é uma expressão bíblica, né? Que é o culto da milícia celestial. Deus chega para você e fala assim, olha, as aves dos céus não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e Deus as sustenta. O lírio do campo tem uma beleza maior do que toda a glória do Salomão. Porque a beleza que o lírio tem é a beleza que Deus deu, a do Salomão foi negociação política. Então, confie nesse Deus que cuida do lírio, que cuida dos pardais, né? Os 2 pardais não valem 50 centavos? Então, quanto mais você, se Deus cuida de um pardal que as pessoas nem querem comprar, que é uma praga aos olhos dos homens, quanto mais vocês, homens de pequena fé, disse Jesus aos seus apóstolos e a nós. Aí, as pessoas lá de fora, elas fazem a fezinha delas, porque elas não tiveram um contato com Deus ainda. Agora, nós que tivemos contato com Deus, que estamos neste momento tendo contato com Deus através da sua palavra, o que a gente faz? Acabamos a nossa reunião e a gente vai fazer o quê? A gente vai correr atrás das coisas deste mundo. E aí, para abafar toda a nossa ausência de fé em Deus, a gente começa a ver diabo na Sapucaí, diabo na vizinhança, diabo na vila não sei da onde. A gente vai ver diabo em tudo quanto é lugar, e o diabo é você que não confia em Deus. Por isso que ele fala assim, quem nele crê, já está salvo. Agora, quem não crê no unigênito de Deus já está condenado. Ele está falando isso para quem? O que diz o texto bíblico? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso, a graça e a fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Então, se eu já tenho algum parâmetro para crer, foi Deus que me deu esse presente de conseguir crer. Tem gente que não consegue crer. Né? E Jesus nunca se furtou a mostrar essa realidade. Quem é que Jesus mostra que foi para o inferno? Um certo rico. Ele não bota nenhum nome, porque só Jesus sabe o que é um certo rico ir para o inferno, e só Jesus sabe o que é um rico ficar no inferno. Mas ele falou que um certo rico foi para o inferno. E ele contou a história como ela podia ser contada até os dias que ele estava aqui. E ele fala, quem é que foi para o céu? Quem a gente acha que não foi para o céu? Lázaro, o mendigo, que deveria ter uma autoestima tão ruim, a ponto dos cachorros lamberem as feridas. Né? A mendicância é uma mistura de baixa autoestima com uma opção. Eu não quero me socializar, eu quero ficar aqui, eu não sei dormir num lugar, no conforto. Às vezes os governos tentam fazer alguma coisa por essas pessoas, mas elas não querem. E aí esse cara, quando eu fazia faculdade, a gente consegue encontrar moradores de rua com muita ética, né? E uma das que impressionou a minha turma de psicologia foi uma travesti,
Na época era esse nome que se dava, né? Não sei, essas nomenclaturas mudam toda hora, mudam rápido, né? Mas na época era uma travesti siliconada e ela ia de morador de rua em morador de rua anunciando o Evangelho de Jesus. E ela deixou os estudantes da minha sala, todo mundo pasmo, assim, de derramar lágrimas. Muito provavelmente ficou todo mundo comovido com o que ela falou, mas quem se converteu foi o pessoal da rua. Aí a gente faz a leitura, segundo o curso de testemunho. Mas se Deus é com essa pessoa, por que ela está siliconada? Por que ela está mendigando pão? Por que ela deve estar se prostituindo para viver? E aí, Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus continua se revelando aos Lázaros, que vão morrer sendo lambidos por cachorros, às travestis de beira de BR, que vão morrer assim, ao meu avô, que foi um alcoólico, né, até o fim da vida dele. E aí você fica assim, nossa, Deus se revelou ao meu pai de maneira estrondosa, tirou meu pai de Recife para cá e fez promessas até para gerações vindouras dele. Mas esse Deus que se revelou ao meu pai não se revelou assim ao meu avô. Então, o meu pai, se torna alcoólatra, ele está sendo julgado, ele vai para o inferno. Agora, o meu avô, que não conseguiu sair do alcoolismo e exerceu a justiça que ele conseguia exercer, é o que Jesus falou. Lázaro morreu com os cânceres na sua ferida. Seu avô morreu em meio ao alcoolismo que ele não conseguia crer. Porque conseguir crer é uma graça dada por Deus. E isso não vem de vocês. Jesus falou isso. Jesus falou isso para quem entende de Bíblia, né? Para quem escreveu a Bíblia, quanto mais para nós, que custamos a ler a Bíblia. Está em versão clássica. Olha, você só crê em mim porque isso vem de Deus. Se Deus não concedeu que alguém cresce nele, então, e agora? Não, se Deus não concedeu que alguém cresce nele no tempo e espaço, Deus amou o mundo de tal maneira que ele continua amando o mundo, seja nessa vida, seja na vindoura. Mas é claro, todo aquele que ouve essa mensagem em vida, entende essa mensagem e rejeita, porque a rejeição não é um ato de quem não entendeu. A rejeição é um ato de quem entendeu. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.